Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aparecida de Fátima. Hoje a nossa aula é de Geografia e nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a industrialização do Brasil. Eu vou aqui começar falando da diferença. O que você sabe o que é uma indústria? E o que é uma industrialização? Então, a indústria é um conjunto, né, das atividades produtivas que vão se caracterizar pela transformação da matéria-prima, ou seja, essa matéria-prima ela é retirada da natureza. Então, a gente verifica que tudo isso que é retirado da natureza, ela pode ser modificada. Então, isso vai ser feito através do processo da industrialização. Já a industrialização, ela representa o processo pela qual a indústria aparece como o setor mais dinâmico de uma economia, aquele do produto total, ou cria maior número de empresas, ou seja, são os modos de produção que deixam de ser predominantemente agrário e passa a ser industriais. E dessa forma, a industrialização ela é o processo ou a expressão da atividade industrial, né? Então, até aqui, nós buscamos fazer um panorama sobre o que é indústria, o que é industrialização, né? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a industrialização do Brasil e as suas características. Bem, aqui na industrialização do Brasil, até no final do século XIX, a atividade industrial ela não era assim muito significativa para o Brasil. Havia uma economia naquela época, uma economia brasileira, onde as atividades eram de bens e consumo, que eram não duráveis, como a fábrica de tecido, a do fumo, a da bebida, a das roupas. Então, naquela época, o café ele era o principal produto da economia nacional. Era ele que gerava a produção de riqueza para o Brasil. Na época de 1830 até 1929, a expansão dessa atividade ela assumiu uma importância muito grande no desenvolvimento industrial, especialmente na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Como eu trouxe aqui, no século XX, a economia mundial ela enfrentou graves crises. Foi um período assim muito conturbado, né, que afetaram a produção de café, onde as exportações elas diminuíram, causando muitos prejuízos a esses produtores, né, desse produto. E com isso, com essa crise, ela intensificou a industrialização no nosso país, em decorrência da queda da Bolsa de Valores em 1929, onde o preço do café ele veio a declínio. Em continuação, aqui na industrialização do Brasil, buscando compreender um pouquinho mais o que aconteceu nesse período, além, né,
além dos lucros obtidos, né, da produção de café, existiram também duas guerras mundiais ocorridas no século XX, que foi entre 1914 a 1908, que foi quando ocorreu a primeira, e a segunda em 1939 até 1945, onde essas duas guerras, elas também, através desses conflitos, que também impulsionaram a industrialização no Brasil, né? Então, o que acontece? Essas duas guerras, elas impulsionaram realmente o processo da industrialização. Por quê? Por quê? Porque com a queda dos produtos industriais dos países em conflitos, muitos produtos eles começaram a faltar nas prateleiras brasileiras. Então, qual foi a solução? A solução foi produzir internamente os produtos, aqueles que antes eram importados para o Brasil, e passaram a ser produzidos aqui dentro os nossos próprios produtos. É interessante a gente observar que, se não fosse essas duas guerras e a falta de produtos que o Brasil era acostumado a importar de outros países, o processo da industrialização talvez não tinha chegado ao nosso país. Outro período de grande crescimento industrial ocorreu durante o governo de Juscelino Kubitschek, que foi entre os anos 1956 e 1960. Foi quando o presidente JK ele ofereceu vantagens, né, para as instalações das indústrias aqui dentro no Brasil, principalmente na região sudeste, que no período de 1950 a 1970 foi um período assim que apresentou maiores concentrações industriais e que foi a responsável por 58% da produção industrial. E se vocês perceberem, Juscelino Kubitschek, naquela época, ele dava incentivos, né, para que as indústrias elas viessem e se instalassem aqui no Brasil. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as características da industrialização brasileira. Aqui eu irei apresentar a vocês algumas das características da indústria. Por exemplo, aqui nós temos a industrialização tardia. Por que tardia? Porque ocorreu cerca de 200 anos após o processo de industrialização da Inglaterra no século XVIII. Por isso que ela chegou muito tardia aqui no Brasil. A segunda foi a substituição das importações. Porque foram produtos que eram importados, que começaram a ser produzidos internamente e elas foram bem recebidas pelo mercado consumidor. Foi o que eu já disse, eu acho que foi no slide 4 que eu já falei sobre esse assunto, que esses produtos começaram a faltar à mercadoria nas prateleiras durante as guerras, né, que começaram a faltar produto aqui dentro e começou a ser fabricados aqui dentro do nosso país. E a dependência do capital e de tecnologias estrangeiras. Então, o Brasil, no início da industrialização, ela não tinha tecnologia assim ainda para as máquinas para ser desenvolvidos os produtos.
era preciso comprar de outros países essa tecnologia. Então, no início, houve a necessidade de importar essas máquinas e esses equipamentos para a indústria nacional. E posteriormente foram atraindo investimentos e essas tecnologias de bens e consumos já existentes e implantar outros tipos de empresas aqui no nosso país. Agora eu vou falar sobre a concentração e desconcentração industrial. Aqui no mapa mostra o estabelecimento industriais do ano de 2015. Conforme as cores, nós vamos vendo que as áreas maiores de quantidade de estabelecimentos e as de menores. São Paulo, como vocês podem ver, e Minas Gerais e os estados do Sul, elas são os destaque, elas estão em destaque. Em sequência, aparece o Goiás e a Bahia, também nas proximidades mais industrializadas. Já os estados, as regiões do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, estão presentes as quantidades menores de indústria no ano de 2015. E quando a gente fala de desconcentração da indústria, eu trouxe um exemplo aqui do ano de 2017. Foi quando a produção industrial paulista ela representava somente 34% do total existente no país. Essa queda ela verificava a participação brasileira e mostra a relativa desconcentração industrial que vem ocorrendo no nosso país nos últimos anos. E dessa forma, a gente vê que o Brasil ele ocorreu de forma muito intensa em algumas áreas. E o que favoreceu o desenvolvimento nessas regiões foram a disponibilidade de mão de obra, a presença da matéria-prima nas proximidades das indústrias, a infraestrutura. Aqui eu trouxe um gráfico que outro fato que eu não poderia deixar de mencionar aqui é a transformação, quando a transformação industrial ela promoveu a expansão da urbanização. Aqui eu trouxe também um gráfico do ano de 2015 sobre a população rural e a população urbana. Vocês podem notar que com a industrialização nessa época, ela foi desenvolvendo, causando a urbanização. Já nessa época, olha só a porcentagem que existia já na população urbana. É muito alta em relação à população rural. Tudo isso é efeito da industrialização. Essa expansão da urbanização das cidades, dos centros comerciais, e também aumentou muito a imigração, né? A imigração de estado para estado, mas também ela gerou renda, ela gerou consumo, ela impulsionou a economia.
Mas por outro lado também, ela houve pontos positivos e também ela trouxe muitos pontos negativos como positivo a industrialização. E esses pontos negativos mesmo, o que ela gerou no nosso meio? Principalmente na população rural, ela gerou o aumento do êxito rural, ela causou um aumento da população do ar, entre outros efeitos negativos que muito significante no nosso meio. Então, de certa forma, essa industrialização do Brasil, as atividades industriais, ela impulsionou o processo da urbanização, à medida que estimulou a mecanização do campo, que ficou conhecido como êxito rural. A procura de serviço nas indústrias, qual foi o principal motivo, né? Como vocês vê, o processo da industrialização e da urbanização, elas estão assim, muito ligadas no nosso meio. Elas vivem em conjunto uma da outra, no Brasil e também no nosso espaço geográfico. Aqui eu trouxe os pontos positivos e os pontos negativos, como eu já falei, da industrialização. O Brasil, ela deixou de ser os pontos positivos dessa industrialização. O Brasil, ele deixou de ser dependente das exportações dos produtos agrícolas. O salário das indústrias, com o tempo, ficaram mais atrativos do que no campo. Também a industrialização, ela gerou renda, aumentou o consumo e também impulsionou o crescimento da economia brasileira e aumentou a imigração para o Brasil. Já os pontos negativos, o que ela ocasionou? Como eu já disse, ela aumentou o êxodo rural, criando uma alta concentração populacional nas grandes cidades. Esse fato gerou problemas muito sociais, a falta de moradia, o aumento da violência, entre outros. Aumentou o nível da poluição do ar gerado pelas indústrias, o uso cada vez maior das máquinas e equipamentos tecnológicos fez aumentar o desemprego nas indústrias. Então aqui, pessoal, antes de encerrar a nossa aula de hoje, eu trouxe uma avaliação. Uma proposta de avaliação aqui para vocês pensarem e refletirem. Eu quero que vocês olhem nessa charge e vocês reflitam e pensem o que tem a ver essa charge com a industrialização no nosso país. E respondam, o que essa charge representa? De que forma a industrialização ela intensifica e gera condições para o êxito rural? Aqui está a minha proposta avaliativa. Eu trouxe aqui uma possível resposta. A primeira, quando fala o que ela representa, o que ela está representando essa charge? Ela está representando o êxito rural, o pessoal saindo do campo e indo para a cidade, porque eles acham que lá é mais rápido, é mais fácil de ter uma vida melhor do que no campo. E a segunda
De que forma a industrialização ela intensifica a urbanização e gera condições para o êxito rural? Bem, essa pergunta, a relação entre a industrialização e a urbanização encontra-se no fato de que é o processo industrial que dinamiza a sociedade e atua no sentido de modernizá-la, embora esse não seja o único fator responsável por isso. Assim, implantam-se os chamados fatores atrativos das cidades, ou seja, o conjunto de características no meio urbano que atrai os migrantes para o campo. Bom, pessoal, a minha aula de hoje é isso. Eu espero que no final dessa aula eu espero ter passado para vocês um pouquinho sobre que vocês entendam como que iniciou essa industrialização no Brasil, as suas características, os seus pontos positivos e os seus pontos negativos que tenha causado no nosso país. O meu muito obrigado, obrigada por tudo e até a próxima. Tchau.